rapidamente, nem precisa abrir sua Bíblia não, tá? Vou só compartilhar um versículo aqui, fica lá em Mateus capítulo 25, verso 22, diz assim, Mateus capítulo 25, verso 22 diz assim: assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria ao teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devieis ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas, ali haverá arranjo e muito ranger de dentes. Amém? Perdão, muito pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Amados, eu já peguei ali essa passagem ali da metade, né? O contexto é um servo, um senhor sai a viajar e ele confia alguns talentos aos seus servos. A uma ele dá 10, a outra ele dá 5. A um ele dá 5, perdão, a outra ele dá 2. E a um servo ele deu 1, cada um segundo a sua capacidade. E aí, há um tempo atrás, eu tive conhecimento de uma história verídica a respeito de fidelidade ao Senhor, né? Daquilo que o Senhor confia em nós. E o interessante nessa passagem é que, apesar do servo que tinha 5 talentos, ou seja, a capacidade de ter 5 talentos em suas mãos, o elogio que ele recebeu, o servo bom e fiel, foi o mesmo aplicado ao do que recebera 2 talentos. Então não é pela capacidade, mas sim pela graça do Senhor. Às vezes nós olhamos muito para a vida alheia, às vezes nós fazemos muitas comparações e nós não somos gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. E aí me veio à memória a história de um jovem que morava no interior dos Estados Unidos, chamado William, e de família muito humilde, muito pobre. E aos 16 anos o pai dele deu uma ordem a ele para que ele se mudasse para a cidade de Nova York, para ali trabalhar e ajudar a família em casa. E eles eram cristãos, e chegou um determinado dia dele sair, ele não queria, mas obedientes aos pais ele foi. E a mãe dele falou assim: meu filho, assim que você chegar naquela cidade, procura uma igreja, congregue, sirva a Jesus, trabalhe, para que você possa nos ajudar. E no meio do caminho, ele encontrou um senhor, e o senhor perguntou para ele aonde ele estava indo. E ele contou ali um pouco da história. E esse senhor chamou ele, também cristão, chamou ele imediatamente para orar. E ali no meio da estrada, colocaram os joelhos no chão e começaram a orar. E esse senhor olhou para ele e falou: jovem William, eu não te conheço, mas o Senhor me revelou que na cidade de Nova York se levantará um grande produtor de sabão. E eu peço a Deus que esse grande produtor, esse grande empresário, seja você. Que Deus te abençoe. Mas o Senhor também mandou dizer para que, se for você, que você, primeiro, consagre tudo que você tem ao Senhor. E sempre, nunca tire nada das medidas do peso de qualquer produto que você chegar a produzir. E ali abençoou e ele saiu. Chegando na cidade, ele procurando emprego, ele achou uma vaga que tinha exatamente numa fábrica de sabão bem tímida, bem pequenina. E foi lá e conversou com o dono, e o dono deu uma oportunidade para ele, e ele fez uma oração ao Senhor. Ele falou: Senhor, tudo que eu ganhar, cada dólar que entrar no meu bolso, eu vou devolver na tua casa 10 centavos de dólar de qualquer dólar que entrar no meu bolso. E ali ele começou a trabalhar com aquele senhor. Passados os anos,
E ele foi sendo fiel, e chegou aquele senhor, já estava com uma certa idade. Ele chamou aquele jovem William e falou: eu quero que você seja meu sócio. E ele falou: mas eu não tenho dinheiro, como que eu posso ser sócio? Ele falou: nós já temos uma produção, não é grande, a gente atende aqui uma parte da cidade, mas eu preciso que você tome conta, porque eu já estou com a idade já avançada. Então você toma conta do operacional e das finanças eu cuido. Passado isso, ele começou a ganhar um pouco mais e ele continuou mantendo a sua fidelidade. Chegou um determinado momento que o jovem William tomou posse daquela empresa, porque o seu sócio já de idade morreu de velhice, e ele tomou posse daquela empresa. E assim que ele tomou posse, ele chamou o contador daquela empresa e falou assim: cria um livro caixa para essa empresa, e tudo que entrar aqui a partir de hoje, você vai criar um livro caixa específico para Deus. E o contador ficou sem entender, mas obedeceu. E ele começou a passar a dizimar tudo que ele tinha, de tudo que entrava dentro daquela empresa, ele passou a dizimar 20%. E ali ele colocou o sobrenome dele naquela empresa, e ele começou a prosperar, e Deus começou a dar estratégias para ele, embalagens patenteadas que nós usamos hoje. E passado o tempo ele foi aumentando aquele dízimo para 30%, 40%, para resumir a história. Chegando o final de sua vida ali, já muito rico, milionário, ele já estava dizimando 50% de tudo que entrava na empresa dele. E hoje eu tenho certeza que muitos de nós aqui, né, compartilhamos e usamos esses produtos. E hoje o nome Colgate vale 8 bilhões de dólares, né? Mais ou menos aí 48 bilhões de reais. Então, é um exemplo, né, que nós temos real de que ser fiel ao Senhor tem, né, as suas benevolências, os seus frutos, mas não por aquilo que Deus pode dar, mas sim por aquilo que Deus já nos deu, que foi entregar o seu Filho lá na cruz, e sim, nos dar sementes diárias, para que nós, assim como servos bons e fiéis, venhamos fazer multiplicar na nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor. E ali, amados, missionários foram enviados, a obra do Senhor expandiu de uma forma extraordinária nos Estados Unidos, graças também ao recurso que aquele jovem foi depositando ao longo dos seus anos ali na casa do Senhor. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade.